Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Esse é mais um vídeo da nossa playlist Papo de Taverna. E na taverna, você sabe, vem gente de tudo quanto é canto, a galera vai se juntando e quando você vai perceber, você já está numa roda de amigos conversando sobre situações aleatórias. Essa é a ideia. E o papo de hoje é sobre sonhos. Vem comigo. Presta atenção, desde que o mundo é mundo, que todo mundo tem uma boa história para contar sobre sonhos. E quando eu estou falando sonhos, não são sonhos que a gente chama de metas, né, objetivos, não. Não é esse tipo de sonho que eu estou falando, tá? É aquele sonho que se manifesta naquelas horas em que a gente está dormindo, né? Então todo mundo tem uma história para contar. Vanessa, você não sabe o sonho maluco que eu tive. E aí tem gente que ri, tem gente que dá gargalhada, mas tem sonhos também que são assustadores. Tem sonhos que são intrigantes, enigmáticos, né? Tem gente que sonha coisa tão estranha que não tem coragem de compartilhar aquele sonho, entende? Por medo de ser julgado. Nossa, o que você anda pensando para você sonhar isso? Porque também existem os sonhos, né, que tem ali um contexto sexual. Tá? Então tem muita gente que não fala, mas sonha, né? Depois a gente vai falar sobre isso também, tomar cuidado com questões espirituais que envolvem sucubos, incubos, né? Então que eles pegam muito por essa questão do sensual, entendeu? Mas, voltando ao assunto dos sonhos, eu vou te contar o dia que eu sonhei com a cigana Esmeralda e o dia que eu sonhei também com o caboclo Pantera Negra. Presta atenção, porque nenhuma dessas duas entidades, a princípio, eu tinha ligação zero, entendeu? Não tinha nenhum tipo de conexão, né, especial com essas entidades. Então vem comigo que eu vou te contar. É o seguinte, eu vou te contar primeiro, e aí eu conto primeiro o sonho mais bonito que eu tive foi com a cigana Esmeralda, tá? Tá, eu vou contar esse primeiro, que esse daí foi muito lindo mesmo, tá? Acho que foi o sonho mais lindo que eu já tive na minha vida. Dormi mais uma noite normal de sono, só que não, né? Só que não. Eu sonhei que eu vou colocar imagens, tá? Então eu ilustrei, pedi para IA criar para mim exatamente como foi na minha cabecinha, no meu sonho, para você viajar comigo nessa, tá? Então vou colocar as imagens aí para você ver. Eu sonhei, gente, que eu estava atrás de uma carroça cigana, bem ali na roda, uma das rodas da carroça, e eu estava observando uma festa cigana que estava rolando. E eu estava ali encantada, maravilhada, mas diga-se de passagem, é bem verdade, eu estava ali meio que de penetra, né? Meio não, total de penetra. Eu não era convidada, entendeu? Ninguém me convidou. É que no sonho eu estava ali e eu olhei aquele povo animado, aquelas músicas, aquela fogueira, sabe? Aquelas risadas. E eu falei assim, nossa, que povo lindo, que coisa linda. Ai, eu preciso ver. A curiosidade. Aí eu me escondi atrás da roda da carroça e fiquei observando a festa cigana. Tudo bem. Só que de repente, por algum motivo, apesar de eu estar quietinha ali, observando, uma cigana me viu. E ela saiu da roda principal, que estava rolando a festa, e veio na minha direção. Menina, você não sabe, mas ali me deu um medo, sabe, de ser chamada a atenção. Ai, o que você está fazendo aqui? Você não é um de nós. Aquele tipo de coisa, né, que a gente tem medo, às vezes, de ser chamada a atenção. E aí eu pensei assim, ferrou, foi tudo, que a cigana tá vindo na minha direção. Só que, meus amigos e minhas amigas, ela veio na minha direção com um sorriso de ponta a ponta, entendeu? Olhos verdes, muito verdes. A beleza dela, o cabelo dela era negro,
mas era um cabelo negro todo cacheado, volumoso. Gente, a mulher era linda, tá? Inquestionavelmente linda. Uma beleza assim, sei lá, não sei nem descrever a beleza da mulher. E aí, ela veio na minha direção sorrindo com aquele brilho no olhar. Em momento nenhum ela parou de sorrir, tá? E ela falou assim, vem. Ela esticou as duas mãos assim, para mim, e instintivamente, com aquele sorriso aberto, né, que é um gesto, uma linguagem corporal de receptividade, o que eu fiz? Eu estendi as mãos para ela também, que ela estendeu as mãos para mim e ela estava sorrindo o tempo todo. Então eu instintivamente sorri e dei as mãos para ela também. E ela ficou segurando as minhas mãos, conforme vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Ela ficou segurando as minhas mãos e ela falou assim, olha, você pode fazer parte dessa festa, mas antes, faz um favor para mim. Eu falei, claro, mas ali, gente, ali eu já estava percebendo que ela não era só mais uma pessoa da comunidade cigana, né, do povo, daquele grupo, não. Ela tinha algo especial, eu já tinha percebido, tá, que ali se tratava da cigana Esmeralda, entendeu? E ela falou assim, faz um favor para mim. Eu falei assim, claro. Ela falou assim, olha, aí, gente, é uma coisa muito pessoal, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês porque é uma mensagem linda, maravilhosa, não tem por que eu esconder. Ela falou assim, olha, diga para sua sobrinha, minha sobrinha, né? Na vida real, minha sobrinha, diga para sua sobrinha que sou eu a guardiã, a protetora dessa menina. E eu falei assim, claro, eu digo para ela, ela diga, hein? Não vai esquecer, por isso que eu cheguei até você, porque eu sei que você podia me ver, tá bom? Então diga para ela que ela está protegida, sou eu a guardiã, a protetora de sua menina, né? No caso minha sobrinha, que é muito querida, para mim é como se fosse filha também. Eu falei assim, claro, eu passo a mensagem para ela, uma honra. Ali eu já estava completamente emocionada, né? Já estava emocionada, querendo chorar, mas o sorriso não me largava e quanto menos saía do rosto da cigana. A cigana o tempo todo falando com aquele sorriso aberto, aqueles olhos verdes, aquela expressão gentil, caridosa, receptiva. Eu queria que aquele momento não acabasse. Eu estava completamente entregue a ela, entendeu? E ela tinha essa energia de acolhimento e ao mesmo tempo uma força muito grande, entendeu? E aí ela falou assim, olha, agora eu preciso ir, mas passa o recado que eu te passei, tá bom? Que eu te pedi para você passar para tua sobrinha. Eu falei, claro. E aí ela começou, aí eu tive a confirmação, né? Meus amigos e minhas amigas, porque ela foi subindo, é como se ela estivesse retornando às estrelas, ao céu, ao universo, eu não sei, ela subiu mesmo, entendeu? Ela subiu. Enquanto ela pôde, enquanto eu conseguia, eu fui segurando as mãos dela, até que chegou um momento em que não deu mais, ela gentilmente soltou minha mão e se elevou para o céu, tá? E ali eu não tive mais medo e o sonho terminou comigo indo na direção da festa cigana, da fogueira. E eu não tinha mais medo de ser julgada, eu não tinha mais medo de ser notada por eles. E realmente nenhum deles me atacou, foi hostil comigo de forma alguma. E eu curti a noite com todos eles, tá? Então esse, na minha opinião, eu estou compartilhando com vocês, foi o sonho mais lindo que eu já tive na minha vida. Mas a verdade é que não é a primeira vez, tá? Que eu tenho sonhos com entidades, eu tenho sonhos de ordem espiritual, né? Tem sonhos que a gente sabe, eles não são sonhos, eles são a famosa expressão viagem astral, experiência espiritual e por aí vai, tá? Então esse aí foi o dia que eu sonhei com a cigana Esmeralda. Agora eu vou te contar, e aí você diga, né, o que você está achando, qual foi o sonho mais louco que você teve, ou mais profundo, mais intenso, ou ainda, qual foi o sonho mais assustador que você já teve
na sua vida. Coloca para fora se você quiser, tá bom? Você não obriga, claro que não. Mas sinta-se acolhida do mesmo modo que eu me senti acolhida pela Cigana Esmeralda. O segundo sonho, gente, ó, não faz nem um mês que aconteceu, tá? Não faz nem um mês que aconteceu. E, novamente, eu queria reforçar, assim como eu não tinha nenhuma conexão com a Cigana Esmeralda, eu também não tinha nenhuma conexão com essa outra entidade que eu sonhei, tá? Eu queria dizer também que não é toda hora que uma entidade aparece para mim, quem deras, né? Não é toda hora, mas tiveram vezes pontuais que foram assim, inesquecíveis. Eu vou fazer da mesma maneira, eu pedi para a IA gerar a imagem, tá? Mais próximo possível daquilo que eu tive como sonho, tá bom? Para você poder mergulhar nessa comigo e entender essa imersão que foi esse sonho com ele. Então vamos lá, o dia que eu sonhei com o caboclo Pantera Negra. Pois bem, dormi normal, só que eu tirei aquele cochilo de tarde. Tudo bem, deitei, tirei aquele soninho leve, essa era a intenção, menina. Só que aí quando eu fui perceber, eu já estava tendo um sonho espiritual e o caboclo já estava me visitando. Foi assim, no meu sonho eu estava adentrando numa floresta. Uma floresta, ela estava muito úmida, porém me chamou muita atenção que apesar dela estar úmida, não estava aquele calor tropical, não estava aquele calorão, sabe? O clima ele não estava quente, ele não estava quente. A floresta estava úmida, mas para frio, sabe? Ela estava completamente coberta numa espécie de neblina. E eu fui adentrando, qualquer pessoa normal saberia o momento certo de parar, né? Porque a pessoa pode ficar presa, a pessoa pode se perder lá dentro. Pois é. E eu sou uma pessoa muito prudente, tá? Eu sou uma pessoa muito prudente, sou uma pessoa muito racional. Porém, no sonho, a louca aqui saiu entrando floresta dentro. Ao invés de eu ficar com medo, era como se eu sentisse que eu estava sendo chamada. Vem, vem, vem. Uma energia boa, uma energia leve, uma energia suave. E assim, eu já amo, tá? A conexão com as florestas. Eu amo, particularmente, até porque sou praticante de bruxaria, enfim. Então eu me sinto realmente muito à vontade dentro de florestas. Então eu fui entrando, tá? Tava tudo cheio de neblina. A ambientação, as cores, elas estavam mais puxadas para o verde musgo, para o azulado. Então você vê que estava um clima bem fechadão, daquele tipo de clima que é como se você olhasse para o céu e você pensasse, cara, vai cair uma tempestade a qualquer momento, o tempo tá fechado, tem neblina. Então era bem essa a ambientação. Sentiu? Tá, vou colocar aí, deve estar aí na tela, tá? E aí, menina, menino, eu olhei, eu estava indo de frente, quando de repente eu olhei um pouquinho mais para a direita, e quando eu olhei para a direita, eu vi uma rocha, e ali na rocha estava deitada uma pantera negra, né? Um felino que é gigante, gigante, super agressivo, o normal deles são predadores, né? E tá, cadê o medo? Não sei, não senti medo nenhum. Em nenhum momento eu senti medo. Do mesmo jeito que eu a vi, ela continuou deitada, soberana, belíssima, belíssima, negra, toda negra. Aquele pelo brilhante, sabe? Aqueles olhos verdes assim, amarelados, eu não sei, maravilhosa. E aí estava deitada ali, tranquila, plena, belíssima, e me olhou. E aí eu olhei para ela olhou para mim, nada, reação zero da parte dela e da minha parte medo nenhum. Eu pensei, a única coisa que eu pensei foi o lógico, né? Não vou me abusar, não vou mexer com quem tá quieto, né? Não vou cutucar a onça com vara curta, né? Não tem aquele ditado? Aí fiquei apreciando e ela ficou olhando firme para mim. Só que de repente, gente, eu comecei a escutar uma espécie de voz, sabe, no meu ouvido. E eu procurava, assim, sabe, eu fiquei intrigada.
Falei assim, da onde está vindo essa voz? Menina, não estava achando a origem da voz. É como se fosse alguém tentando falar alguma coisa muito distante e eu não estava conseguindo entender o que aquela voz estava querendo me dizer. Então, e eu acordei. E aí eu acordei. Ela não me fez mal, eu quanto menos, que eu também não faria mal jamais a um animal, jamais. E foi isso, sabe? Foi isso, ou seja, ele tentou entrar em contato, porque o símbolo do caboclo Pantera Negra é a própria Pantera Negra, né? Então, ali eu tive a certeza de que eu tive uma experiência espiritual, né? E eu confesso para você que entre as entidades, eu nunca tinha prestado muita atenção no caboclo Pantera Negra. E aí eu fui dar uma aprofundada, uma estudada, porque aí eu fiquei curiosa, né? Aí eu fiquei curiosa, meus amigos e minhas amigas. E aí até anotei aqui, porque essa experiência tinha uma mensagem, com toda certeza. A possível mensagem aqui seria de que, eu até anotei, né? Tá na hora de eu encarar os meus medos, os meus traumas, ou aspectos, né, que estão escondidos na minha personalidade. E tá na hora de encarar com coragem. Por quê? Porque ele trabalha nessa linha de resgate do poder pessoal e enfrentamento das sombras. Entendeu? Então, tem tudo isso aí, tem uma mensagem, tá? Ali eu senti que realmente não era um sonho comum. Eu acho muito interessante que quando a gente tem sonhos com um significado maior, a gente meio que sabe, né? Que aquilo ali não foi só um sonho bobo, não foi só, sabe, uma coisa que de repente estava na nossa cabeça. Não. Foi uma manifestação. A gente sabe, porque a gente acorda diferente, a gente sente diferente. Então, desde que eu me entendo por gente, como eu já disse, né, estou com 50 anos, eu sempre tive experiências espirituais muito fortes, tá? Muito fortes aí para contar. Então, eu sei diferenciar quando é um sonho, quando eu estou com uma preocupação na cabeça. Por isso que eu sonhei com aquilo, porque eu estou com uma preocupação na cabeça. Às vezes a gente sonha também com coisas que nos amedrontam, nos aterrorizam. Por quê? Porque está lá no nosso inconsciente um medo, uma insegurança que a gente ainda não trabalhou, e aí vai sendo manifesto nos sonhos. Mas esse tipo de sonho aqui é visita. Tem tanto da cigana quanto do caboclo, tá bom? Então assim, ó, pessoal, compartilhei com vocês esses 2 sonhos aí que eu tive. Só foram 2, mas é um monte, tá? Eu já tive vários outros sonhos, se vocês quiserem, depois eu conto mais, tento ilustrar aí com o poder da IA para você mergulhar nessa imersão, né? Comigo, para você entender, e me conta, né? Como é que são os sonhos para você? Né? Qual foi o sonho mais incrível que você teve na sua vida? Me conta. E me diga, né, se você entendeu a mensagem, o que tinha por trás desse sonho, tá bom? Eu adorei compartilhar com vocês, meus queridos. Um grande beijinho no coração de todos. Até a próxima.